Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Estamos começando mais uma edição de A Live. Sou jornalista, escritor, artista visual e toda semana nós temos essas lives aqui com pessoas interessantes de várias áreas que vão e vêm, contar suas experiências, suas trajetórias profissionais, de vida. Hoje vamos receber a Cândida Bittencourt, jornalista e também especialista em comunicação corporativa, que acabou de chegar, e vou adicioná-la aqui à conversa. Alô, Cândida, um segundo. Alô, Cândida, boa noite, tudo bem? Oi? Alô? Alô, Opa, tá me ouvindo? tô te ouvindo, agora ouvi. E Opa, então? Opa, acho que isso é... é a minha Opa, estreia numa live. que legal, que ótimo. Seja bem-vinda. Queria te agradecer aí você ter aceito o convite de participar, para vir aqui falar do seu trabalho, da sua trajetória profissional. Aí eu é que agradeço o convite, muito bom. Eu tenho muita saudade do tempo que a gente trabalhou junto, era muito bom. Ah, também, né? Também, grande época, muitos anos, né? Pô, que legal. Muitas lembranças boas, né? Legal. Eu Com vou fazer uma breve certeza. apresentação sua, então, Cândida, e aí eu passo as Tá perguntas bom, para você. A Cândida Bittencourt, nossa ok. convidada de hoje à noite, né? Ela é formada pela Universidade de Belo Horizonte, a UniBH, com experiência em jornais, rádios e televisões no Brasil e no exterior. Cândida Bittencourt se especializou em comunicação corporativa, fazendo a gestão de assessoria de imprensa, publicidade, endomarketing, comunicação interna, patrocínio, audiovisual e presença nas redes sociais. Possui experiência também na gestão de equipes e de contratos com fornecedores. E atualmente ela está na TDA Brasil, no atendimento a clientes, coordenação de equipe, produção de roteiros de vídeo, redação e revisão de textos. Ela faz muitas atividades sempre. Já trabalhou para empresas e instituições como Sebrae Nacional, Associação dos Magistrados Brasileiros, CDN Comunicação, Correio Brasiliense, TV Globo, BBC, RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, Jornal Hoje em Dia e a extinta TV Manchete, entre vários outros. Então, Cândida, eu queria começar perguntando para você o que atraiu você para trabalhar no jornalismo e com comunicação. Boa noite. Boa noite, Marcelo. É engraçado, assim, o primeiro vestibular que eu fiz na vida foi para odontologia. Eu passei na primeira etapa, não passei na segunda. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim: ô, minha filha, eu não consigo te ver sentada numa sala, numa cadeira, mexendo na boca dos outros, quietinha. Eu te imaginava numa profissão mais mexida. Eu fiquei pensando nisso. E o outro vestibular que eu fiz foi para comunicação, porque eu gostava de escrever, basicamente. E não me arrependi. Minha dona Vera tinha razão. Ela era uma senhora muito esperta. Legal, Era legal. uma profissão mais mexida mesmo que eu precisava. Que bom. A comunicação ganhou muito, né? A odontologia perdeu, mas nós ganhamos muito, né? Com a sua presença nessa área aí, presença enriquecedora. Legal, a Bia Borges aí na área, várias pessoas, né? Enfim, chegando aí, Estou participando. vendo. Olá! Sejam todos bem-vindos, boa noite. Cândida, foi legal porque ontem a gente estava conversando, né, antes dessa live, e aí a Cândida falou até comigo assim, eu vou falar metade da minha vida nessa live. Aí eu falei, que bom que você vai contar, porque é uma vida cheia de conquistas aí, de trabalho, de grandes empreendimentos profissionais, né, enfim, em várias áreas, né? Eu li brevemente o currículo da Cândida, mas ela vai falar sobre ele e algumas das suas experiências daqui a pouco. É uma figura assim, fantástica, como ela disse. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar com a Cândida aí durante anos.
uma excelente profissional. E achei que ótimo que ela vai falar, então, metade da vida dela aí. A outra metade Não! A outra metade deixa eu falar. Bom, a gente fala noutra live, ou noutras, mas assim, mas Tá certo. foi legal porque a gente começou conversando ontem, né? E a gente estava conversando um pouco e a Cândida falou de algumas curiosidades, né? Sobre como foi o começo da carreira dela. Teve um episódio aí muito engraçado no quartel. Queria que você falasse um pouco, Cândida, sobre esse seu começo de É, carreira, né? Como é que foi começar no jornalismo, na comunicação? Onde foi seu primeiro emprego? então, emprego mesmo, como jornalista, foi na TV Manchete. Mas antes eu já tinha trabalhado, feito estágios, eu trabalhei também numa empresa que promovia feiras, congressos, esse tipo de coisa, na assessoria de imprensa. Agora, emprego mesmo foi na TV Manchete. Agora, o que eu estava te dizendo ontem era a questão de tecnologia, né? Como a coisa mudou. Quando eu formei, eu esqueci de uma coisa importante. Ainda estudando, eu trabalhava num jornal de informática, o Data News. Era um único jornal especializado em informática na época. E isso eu estou falando do início dos anos 80. Em Belo Horizonte tinha duas jornalistas que cobriam informática. Eu e a Patrícia Duarte. Ela trabalhava no Diário do Comércio. E isso foi muito importante para mim naquela época. Agora, informática naquela época era mainframe, era computador grande. Aí começou a aparecer mini computadores. Né, computador portátil, PC não existia. Não existia internet, não existia celular, não tinha nada disso. E nem fax tinha. A gente mandava matéria com telex, por telex. Como é que era isso? Você sentava num telex, digitava a sua matéria e ia gravando uma fita comprida, cheia de furinhos, que era a gravação. Na hora que você acabava de gravar a matéria toda, você discava um número, o telex de lá atendia, aí você ia passando aquela fita. Aí, no meio, a ligação caía. Aí você cortava um pedaço, assim, né, com alguma folga, né, para o texto ir inteiro, ligava de novo e tudo outra vez. Mas a história que eu contei, por exemplo, na Manchete, eu entrei como produtora durante um tempo, depois fui para reportagem. E eu estava numa cerimônia, num quartel do Exército lá em Belo Horizonte, já não me lembro mais que cerimônia era, mas teve um minuto de silêncio. E a gente saía com um rádio, que era tipo uma bolsa portátil, uma coisa enorme e tal. Estamos lá no minuto de silêncio, a Regina, que era a chefe de reportagem, começa. Cândida fala com a redação, Cândida fala com a redação. Todo mundo, eu queria morrer. E eu não podia responder, e a Regina continuava. Regina Neves era o nome dela, que Deus a tenha, Regina. Cândida fala para a redação, Cândida fala, meu Deus do céu! Mas a gente fazia, né? Claro, né? O jornal saía todo dia, a gente dava conta. Né? Assim, eu com um catálogo telefônico e um telefone, acho que as pessoas que estão me ouvindo, se forem jovens, não sabem o que é um catálogo telefônico. Mas era uma publicação bem grossa, com todos os telefones lá. Eu com o catálogo e o telefone, eu fazia qualquer negócio. Vamos embora. Nossa, como era diferente, né? Enfim, de hoje, né? Hoje é tudo tão simples, né? O Google, deu um Google ali, né? Enfim. Legal. E você começou na Manchete, Cândida, e enfim, você ficou quanto tempo lá na TV Manchete? Na Manchete, algum tempo, uns 3 anos, 2 anos e tanto, 3. Eu saí de lá e fui para a Globo e para o Diário de Minas. Eu trabalhei, porque foi na época de inflação horrorosa. Eu tinha um emprego na TV Manchete e vivia
né, sem luxo nenhum, mas pagava minhas contas, estava tudo certo. Eu fui para a Globo para ganhar um pouco mais e o dinheiro começou a não dar, diminuir. Aí eu arrumei um outro emprego. Aí eu tinha 2 empregos, eu trabalhava de 7 da manhã às 2 da tarde na Globo e de 2h30 às 10 e tanto da noite no jornal. E quando eu estava de folga, quando eu estava de plantão na Globo, eu estava de folga no jornal. Aí no outro era o contrário, ou seja, eu não tinha folga. A vida era dura e o dinheiro diminuindo. Aí foi a ideia, a Carla Mendes, uma jornalista minha amiga, tinha ido para Portugal e tal, e eu e o Fumaça, meu ex-marido, resolvemos ir, fomos tentar a vida lá. Isso foi que ano, mais ou menos, você foi para Portugal? 88. Eu cheguei em Portugal 80... no dia 23 de maio de 88. Legal. Enfim, você trabalhou um tempo com TV, né? O que essa experiência de trabalhar com televisão, ela contribuiu para a sua formação? Aí contribuiu muito, né? Contribuiu muito, assim. Eu adoro trabalhar sob pressão. Assim, eu funciono muito melhor se o meu prazo for pequeno. Se você falar que eu tenho uma semana para fazer alguma coisa, eu vou fazer quando falta 2 dias, aí sai. Eu funciono sob pressão. E televisão, assim, eu adorei, mexeu muito comigo, principalmente edição. Eu gosto de editar. Seja impresso, seja rádio, seja TV, seja livro, eu gosto de editar, assim, eu consigo olhar para as coisas e pensar na edição. E pronto, quando eu fui para Portugal, eu inicialmente trabalhei numa revista semanal chamada Sábado, durante 4 anos, na reportagem. E foi onde eu aprendi a fazer reportagem, foi lá. Por vários motivos. Para entender o que eles diziam. Logo que eu entrei nessa revista, para perguntar a coisa mais boba do mundo, eu ia pessoalmente. Porque se eu falasse pelo telefone, eu não entendia nada. Assim, E aí, por exemplo, você sabe o que é o IBGE, o que é, fala outra sigla aí, IPCA, não sei, enfim, INSS, você conhece todas as siglas do Brasil, né? Assim, as mais né, utilizadas. Lá em Portugal tem um monte, que eu não conhecia nenhuma. Né? Então eu tive que, além de entender o que eles diziam, eu tinha que conhecer as siglas, as coisas e tal. E foi um aprendizado, assim, muito bom. Assim, eu gostei demais de trabalhar nessa revista. Eu ainda faço contato com pessoas, ainda tenho amigos que eu conheci lá. Foi muito bom. Como é que chamava essa revista? E daí Sábado. Existe até hoje uma revista Sábado em Portugal, mas não é mais... O título foi vendido para outro grupo. Não é a Sábado que eu trabalhei. E eu fiquei nessa revista 4 anos. E depois, aí, quando eu cheguei em Portugal, as TVs e os jornais eram públicos, e as rádios, desculpa, eram públicas. Tinha só a RTP 1 e 2, que a RTP 1 era mais assim, comercial, não sei o quê, a 2 era mais cultural, e rádio também. E pouco tempo depois que eu já morava lá, já trabalhava, o governo português resolveu abrir para o setor privado, né? Concessões para rádio e TV. Foi quando começaram, né? A SIC e a TVI, que hoje existem, né? Estão consolidadas lá, entraram. E eu achei que era uma oportunidade para mim. Tinha experiência em TV e tal, ir para uma TV. E mandei meu currículo para as 2 novas e para a RTP, acreditando que por eu ser brasileira, as novas iam me querer, até porque a SIC tinha, ainda tem, acho que não tem mais, participação da Globo. Qual é a minha surpresa?
A RTP me chamou. E eu fiz um teste na RTP e fui trabalhar na RTP e fiquei lá 2 anos. E também aprendi muito porque televisão em Portugal, hoje não sei, mas naquela época, funcionava muito diferente do que funciona no Brasil. E aí foi mais um outro aprendizado. Como é que é desse E funcionamento lá, diferente? porque aqui é dividido, né? Tem a produção, tem a reportagem e tem a edição. E lá não, tem jornalistas. Então você tem os editores de economia, de política, disso e daquilo, os chefes dos jornais e os jornalistas. Então, eu, jornalista, ofereço uma pauta. A pauta é aceita, eu penduro no telefone, produzo essa matéria toda, vou na secretaria, marco carro, cinegrafista, não sei o quê, marco a equipe, saio, faço a matéria toda, entrevisto pessoa, volto, edito a matéria e entrego, na época fita, hoje não é mais assim. Eu entrego a fita, tem um outro caso engraçado que você vai gostar. E os créditos e tal se entrega para o dono do jornal, ou seja, o jornalista faz tudo. Agora, a primeira matéria que eu fiz na RTP, eu fiz a matéria inteira, não sei o que e tal, e entreguei para o Zé Rodrigues dos Santos, que até hoje apresenta o principal jornal lá de Portugal, da RTP. Aí ele olhou para mim e falou assim, fizeste o pivô e os oráculos? Eu olhei para ele e falei, eu acho que eu fiz tudo. Veja aí. Pivô e oráculo, o que é isso? Era a cabeça e os créditos. Eu tinha feito tudo. O pivô e os oráculos. Enfim, o pivô e os oráculos. E assim, enfim, mais um aprendizado. E nesse tempo eu era correspondente da BBC também, do Serviço Brasileiro, que também era uma coisa muito gostosa, eu gosto muito de fazer rádio. Então, o tempo que eu morei em Portugal, para mim, profissionalmente, foi muito proveitoso, com certeza. Quanto tempo você morou lá, Cândida? Ao todo, porque eu fui e voltei, mas ao todo deu mais de 7 anos. Mais de 7 anos. E na RTP você trabalhou quanto tempo? 2 anos. 2 anos, legal. Mas não gostei de lá, não. Assim, um povo esquisito, todo mundo queria saber, assim, por que eles tinham contratado uma brasileira, entendeu? Se eu tinha conseguido aquele cargo por conta de alguém, enfim, não era um clima muito bom. Mas da RTP você trabalhou ainda em outros veículos em Portugal? Não, trabalhei na Sábado e na RTP. Aí fui Sábado, correspondente do Correio, fui correspondente do Correio, ainda na época do Noblar, e da RTP. A RTP eu trabalhei com eles 5 anos. 5 anos, legal. Legal, que ótimo. Enfim, de uma forma geral, né, como é que você vê, você falou um pouco a visão de dentro de uma emissora de TV, né, mas como uma pessoa que morou lá também e trabalhou na imprensa e acompanhava também a imprensa portuguesa, como é que você vê as semelhanças, ouvia semelhanças e diferenças nos enfoques, na cobertura, ou era parecido? Como é que era a distinção da cobertura lá em Portugal, das notícias para a imprensa brasileira? Eu acho que o nosso jornalismo é mais americano, assim, o tipo de cobertura que se faz e tal. Né? Portugal é uma cobertura mais europeia, mais analítica, né, assim, a gente, né, faz uma matéria, ouve as partes todas, não sei o que e tal, a não ser que seja um artigo, uma coisa, não se dá muita opinião, né? A gente não faz isso. Lá é comum, né, assim, você, né, assim, mostrar o que a imprensa, né, assim, de onde você trabalha, seja revista, seja jornal e tal, você mostrar um bocado qual que é a tendência,
né, da casa onde você trabalha. Enfim, e eles têm um jeito muito, né, diferente nosso de escrever. Isso aí eu apanhei um bocado. Né? Assim, logo que eu cheguei lá, eu lia os jornais e falava, meu Deus, o que ele diz, o que a pessoa quis dizer com isso? E fora os nomes, por exemplo, eles traduzem os nomes das pessoas, né? Então, a Rainha Elizabeth é Isabel, Rainha porque Isabel. é um nome português, é Isabel. E eu li, eu tinha acabado de chegar lá, eu li, eu falei, que diacho de rainha é essa que eu nunca ouvi falar? Aí eu li a matéria, eu falei assim, mas essa é Elizabeth. E pronto, eles traduzem, né? Não é Irã, é Irão. Enfim, aí a gente vai acostumando, mesmo com o texto, embora meu texto fosse um bocado brasileiro, né? No jeito, muitas das coisas, né? Eu aprendi, né? Eu não era... não tinha copydesk, né? O pessoal da revista deixava meu texto. Legal. Eu vi que tem umas pessoas aí que entraram, a Tecris de Souza estava aí, nossa amiga jornalista entrou aí. Eu tô vendo minha família aqui, ó. Eu tô vendo uma prima minha, mas eu não tava, não sei... Lux Social Media, eu não sei quem é. Enfim. Legal. Bia, a Bia tá aqui me gozando, um bocado brasileiro. Um bocado brasileiro? Eu tenho até hoje muitas expressões sim. de Portugal que pois eu falo muito. Tem muita coisa que eu gosto de falar. Né, acho que o pois pontua assim, uma frase e tal, eu gosto de falar. Legal, Cândida. E falando assim da vida em geral lá, né? Você morou 7 anos em Portugal, assim, além da questão de imprensa, a questão cultural, enfim, como é que foi passar esse tempo em Portugal? Imagino que você tenha gostado muito, né? Enfim. Gostei, mas no final eu já não queria mais ser estrangeiro. Eu estava doida para voltar para minha casa. Como em qualquer lugar, né? Tem coisas boas e más. Por exemplo, a comida é uma delícia, o país é lindo, né? Eu trabalhava, eu tive a minha filha lá, eu tive todo o atendimento hospitalar, como qualquer portuguesa, enfim. Agora, os brasileiros, eu cheguei numa época que os brasileiros tinha a história dos dentistas, né? Tinha muitos dentistas brasileiros lá. Então, a discriminação, eu acredito que seja até hoje, era muito em função do mercado de trabalho. Então, tinha discriminação, sim. Eu não tenho muita cara de brasileira, né? Assim, eu sou muito, muito clara e tal. Então, eu de boca fechada passava por qualquer nacionalidade. Agora, eu abri a boca, era brasileira. Então, eu me lembro uma vez... entrou alguma coisa no meu olho. Eu me lembro uma vez que Portugal, porque a presidência da comunidade da União Europeia, ela é randômica, né? De 6 em 6 meses muda a presidência. E Portugal estava como presidente da União Europeia. E eu e a Cristina Durão, uma jornalista amiga, fomos cobrir uma reunião em Queluz, no Palácio de Queluz. Aí cobrimos a reunião e tal, saímos de lá e íamos pegar o trem, o comboio, para voltar para Lisboa, mas paramos num café. E estamos lá tomando café e falando sobre a reunião. Né? Sobre o trabalho, Aí o dono do café veio falar o que 2 brasileiras estavam pensando que podiam discutir a União Europeia, não sei o que. Fez um discurso. Aí nós ficamos olhando para a cara dele. Não vou brigar com ele? Não, né? Deixa. Tá, tudo bem. Pagamos e fomos embora. Tinha muitas discriminações. Eu passei na televisão coisas desagradáveis, muito desagradáveis, em termos de discriminação mesmo. E hoje tem também,
né? Eu sei que hoje tem lá muitos brasileiros morando, e esse tipo de coisa continua acontecendo. Nas faculdades, tem muita gente fazendo mestrado, ou mesmo a graduação, e que são discriminados, né? Os brasileiros são discriminados. Enfim, continua existindo. Eu acho que tem mais a ver, por quê? Quando eu cheguei lá, quando eu abri a boca, os portugueses amam ouvir brasileiro falando. Mas ainda era um tanto de novidade, entendeu? Depois, aí vem a questão da disputa mesmo do mercado de trabalho. Né? Assim, eu tô perdendo mercado, né? Eu fui demitida e essa brasileira aí que vai ficar no meu lugar, por quê? Então, é isso, né? Assim, se você perder seu trabalho para um estrangeiro qualquer, seja português, alemão, ou qualquer um, você também não vai gostar muito, né? Se chegarem muitos e muitos estrangeiros de uma determinada nacionalidade e começarem a tomar o mercado de trabalho, vai gerar, né? Um certo ciúme, um certo nariz torcido. Enfim, eu acho isso normal. Tem coisas que não acho que são meio exageradas, mas eu entendia dessa forma. Entendi. Mas eu me casei com um português, fui muito bem aceita na família dele, tenho vários amigos portugueses, enfim, né? Eu gosto de lá. Minha filha está morando lá, está casada com um português, meu neto é português, ou seja, não tem jeito, Portugal está na minha vida. Não tem jeito. Você se amarrou a Portugal. Legal, Cândida. Isso, sua filha mora então lá hoje, em Portugal? Tá morando? Mora. Faz tempo que ela mora lá? Tem 4 anos que ela está lá. Ela está fazendo um doutorado, trabalha, né, agora cria filho, enfim, também lá tem as raízes todas agora lá em Portugal. E você tem um netinho português. Que é a coisa mais linda desse mundo. Como ele chama? Desculpe. Caetano. Caetano, legal. Sua Caetano. filha chama Lua, não é isso? Lua. Eu lembro dela adolescente. Legal, Cândida. E, enfim, aí você estava até falando há pouco, né, que uma hora você sentiu saudade de casa. Como é que foi isso? Como é que foi voltar para o Brasil? Mas você voltou para Belo Horizonte ou você foi para Brasília? Como é que foi essa mudança de volta para o Brasil? Eu voltei para BH. Eu voltei para Belo Horizonte, né, minha terra, né, minhas raízes, onde eu conheço pessoas e tal. E fiquei lá algum tempo, uns 2 anos talvez. Aí o Alfredo, meu ex-marido português, ele era correspondente da Lusa, a agência de notícias, né, de Portugal, e a Lusa falou que em Belo Horizonte não teria condição, que ele teria que ou ir para São Paulo ou para Brasília. Aí a gente optou por Brasília. E aí eu vim e estou aqui desde 98, desde dezembro de 98. Quase 22 anos. Mas por que você escolheu Brasília e não São Paulo? Você já conhecia Porque Brasília? a Lua era pequena. Porque a Lua era pequena. Eu já conhecia Brasília. E eu imaginei que seria mais fácil criar uma criança em Brasília do que em São Paulo, sem conhecer ninguém. E acho que eu tinha razão. Porque não que eu não gosto de São Paulo, eu amo São Paulo. Mas eu achei que eu ia ter mais dificuldades lá do que aqui. Quando você voltou para o Brasil, você trabalhou onde em BH? Eu trabalhei na TV Assembleia, né, na TV da Assembleia Legislativa de Minas. E aí o Aquiles, que é um jornalista, um grande amigo que eu tenho, me convidou para ir para o Sebrae. Foi aí que o Sebrae entrou na minha vida. Em Minas Gerais. Aí em Minas Gerais. Aí eu trabalhei um tempo no Sebrae e quando eu vim para Brasília, eu bati na porta tanto do Sebrae Nacional como do Sebrae DF
e acabei que consegui, assim, em nível de freelancer e tal, ficar de manhã num e da tarde no outro, até que o Sebrae Nacional comprou meu passe. E eu fiquei lá 18 anos. 18 anos, Foi muito tempo. A um Indiara longo que, casamento. a Indiara que teve aqui há exatamente uma semana, ficou 20 anos também. Passaram um bom tempo lá, né? Aham. O que representou? Eu posso estar errado, mas talvez tenha sido o lugar que você trabalhou mais tempo, né? O que representou essa Foi. experiência? É o conjunto dessa experiência, que eu sei que é muito vasta e diversificada, né? Você trabalhou em várias áreas, vários cargos dentro do sistema Sebrae. O que representou essa experiência para a sua vida? De passar tanto tempo trabalhando para promover o desenvolvimento das microempresas, pequenas empresas, os pequenos negócios de uma forma geral. Um grande aprendizado, sempre. Tudo é um grande aprendizado, né? Quando eu entrei no Sebrae Nacional, eu de Minas também, mas vamos falar do Nacional. O único jornal que tinha um espaço para micro e pequena empresa era a Gazeta Mercantil, a extinta Gazeta Mercantil. Era um único, a Bia Borges até trabalhou lá. Era um único jornal que tinha um espaço. Assim, os grandes jornais, as TVs, não sei o quê, era muito difícil você conseguir vender uma pauta, né? E assim, e tinha histórias muito bacanas. Então, assim, esse início foi uma luta mesmo. A partir da Lei Geral da Microempresa, que foi sancionada pelo Lula, se não me engano, em 2006, que as pequenas empresas, né, assim, realmente ganharam força, não, né, assim, na imprensa, né, e na economia também, né? Assim, a força da microempresa ganhou muita visibilidade. Assim, já tinha ganhado, por exemplo, a agência Sebrae de Notícias, que foi criada em 2001 ou 2002, não sei ao certo, não lembro direito. Por que que a agência Sebrae de Notícias foi criada? Exatamente para a gente conseguir espalhar pautas bem feitas, né? Eram matérias, na verdade, mas dar para os jornais pautas consolidadas, bacanas, com fontes, né, fidedignas, não sei o que e tal, para ajudar, né, a divulgar a micro e pequena empresa. Era muito difícil, era muito difícil. A primeira vez que eu vi um Globo Repórter sobre micro e pequena empresa, eu falei, gente, ainda bem que eu vivi para ver isso, porque no início dos anos 2000 e tal, isso era impossível, nunca a gente ia conseguir um Globo Repórter, né, assim, não era matéria, né, de interesse, digamos assim. Então o aprendizado foi muito grande, e a gente foi aprendendo junto com a tecnologia também, né? Então, hoje, no momento de pandemia, que o comércio ficou fechado durante muito tempo, serviços, não sei o quê, com a tecnologia, com rede social, os pequenos negócios se reinventaram, né? Eles estão, né, conseguindo, não como gostariam, mas enfim, estão conseguindo, né, vender pela internet e fazer delivery, e, enfim, isso tudo, né, foi a tecnologia também que permitiu, né, que ajudou nisso aí. É um aprendizado muito grande, foi sempre um aprendizado. A gente fez muita coisa boa no Sebrae ao longo desses anos, muita coisa boa. E outra coisa que o Sebrae me deu foi conhecer o Brasil inteiro. Eu conheço capital e interior do Brasil inteiro, com exceção do Amapá, que eu preciso ir lá, porque falta para eu fazer um xizinho. Já fui ao Amapá, nunca fui ao Amapá, mas nos outros estados conheço tudo. Legal, eu não estou conseguindo acompanhar, mas as pessoas estão postando umas mensagens aí, te elogiando. Alguém colocou agora há pouco uma falando sobre o seu trabalho, que você é excelente, faz o desempenho de trabalho excelente. A Bia falando
que você é uma assessora sempre teve excelentes estratégias como assessora de imprensa, vanguardista, sempre à frente do seu tempo. Uai, Tem vários outros obrigada. elogios passaram aí, mas eu não consegui acompanhar. Mas o pessoal está É, lembrando aí do seu eu trabalho. lembro de uma vez, eu lembro de uma vez que o Sebrae fez, eu não lembro o ano, tá? Não lembro mesmo o ano. Mas foi no início dos anos 2000, 2003, talvez, 2004, não lembro. O Sebrae fez uma parceria com o IBGE para uma pesquisa sobre os informais, tá? E o Luiz Barreto, que depois foi ministro e foi presidente do Sebrae, não sei o quê, ele era o gerente de comunicação e marketing. E eu era responsável, né, era coordenadora da assessoria de imprensa. Aí ele me chamou para ir ao Rio com ele, que a gente ia ter uma reunião no IBGE para a divulgação da tal da pesquisa. Ok, lá fomos nós. E o IBGE já tinha o esquema, eles divulgavam sei lá quantas pesquisas por ano. Eles já tinham o esquema deles. Eles convidavam aqueles jornalistas X que cobriam, né, a área e tal, davam a pesquisa, né, claro, sem poder divulgar, evidentemente, e tal, para os jornalistas lerem, né, a pesquisa, os resultados, para, né, 3, 4 dias depois, ia ter a coletiva. Muito bem. Na hora que eu vi, né, na reunião e tal, tudo como é que ia funcionar, eu pensei com os meus botões. Se eu não fizer alguma coisa, só vai sair IBGE. E quem pagou a conta foi o Sebrae. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Pronto. O Sebrae tem uma capilaridade muito grande, né? Além de ter dinheiro, tem uma capilaridade muito grande. Aí, o que eu falei com os jornalistas? Eu, né, peguei cartão, peguei os cartões dentro da minha bolsa e falei, olha, gente, se vocês quiserem personagem, eu arrumo personagem para vocês em qualquer estado do Brasil. Com telefone, foto, pode, né, manda a história, ou se vocês quiserem telefonar e conversar, temos também. Aí todo mundo adorou, pegou meu cartão, aí eu cheguei em Brasília e falei, ó, quero pelo menos 5 né, personagens de cada estado para amanhã. Vamos preparar. Aí, claro, deu certo, minha estratégia deu certo, nós saímos nos jornais todos, o diretor que foi lá dar entrevista era o Luiz Carlos Barbosa, ele deu entrevista para todo mundo, os nossos personagens saíram, foi lindo. Uai, a gente tem que se virar, entendeu? Já pensou se o Sebrae não sai? Tá perdida. Parabéns aí. Essa foi um episódio, né, ao longo de 18 anos, né? Quantos episódios desse, né? Meu anjo da guarda me protege muito, sempre me protegeu muito. Então, assim, eu acabo, né, arranjando saídas para os desafios. Legal, eu só queria fazer uma observação, que você falou a respeito dos pequenos negócios se reinventando nesse período de pandemia, né, por conta usando também, se valendo das novas tecnologias. E ontem teve aqui nessa live justamente um empresário que é sócio de você inclusive citou delivery, né, de um delivery de alimentação aqui em Brasília, que conseguiu crescer, enquanto muitos fecharam as portas, né, conseguiu, chama Robusto, é um restaurante, entrega de alimentos congelados, marmita, etc. Mas conseguiu crescer e se reinventar por conta de inovação e também usando essa questão dos aplicativos, que embora eles reclamem que a taxa seja salgada, mas tem capilaridade, é uma expressão que você usou, né? Só essa observação, citar isso. Pois é, por exemplo, eu aqui na minha quadra, na verdade eu moro na 403, mas a quadra 203 e 200, quem não conhece Brasília não vai entender isso direito, mas enfim, as quadras 203 e 204 tem um comércio muito amplo.
né? Tem restaurante, tem salão de beleza, tem padaria, tem um monte de coisa. Sua E Norte. quando realmente... Norte. Quando realmente fechou tudo, eles fizeram um grupo dos comerciantes e dos moradores das quadras 200 e 400. E esse grupo funciona até hoje. E passaram a colocar ali no grupo, no caso dos restaurantes, o cardápio, né, do dia. No caso, por exemplo, tem a Cristal, que é uma loja de variedades, não sei o quê, tudo que chegava lá de novo. Aí teve uma moça que começou a fazer máscara, então ela ficava no chaveiro e ela postava as máscaras e começou a fazer máscara personalizada. Eu sei que os meses que eles ficaram fechados, eles deram um jeito, né? É claro que deve ter diminuído o faturamento, sim, mas eles conseguiram, né? Via WhatsApp, tá? E, né, os aplicativos de entrega, né, que você está falando que é caro, deve ser mesmo, mas é um caminho, né? É um caminho. O próprio Sebrae, eu tenho visto em campanhas que eles têm feito e tal, tem ajudado muito nesse sentido, dando dicas, fazendo cursos de como aproveitar as redes sociais, como, né, enfim, para eles se virarem. Eu ainda não vi pesquisa em ter, assim, quantas fecharam, quantas abriram, eu não sei realmente como é que está a situação, né, da micro e pequena empresa, mas que não tem menor dúvida que aplicativos, redes sociais e tal, salvaram, né, muitas pequenas empresas nessa época, sem dúvida nenhuma. Certo, você vê que, como é que você acha então que essa comunicação das redes sociais, né? Isso até posso falar que trabalhei com você nessa época, e já há alguns anos, você, o Sebrae, pensavam nessa questão de se expandir para essas redes, né? Enfim, criar canais de comunicação. Então você acha, por exemplo, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, eles mudaram muito a comunicação, né? A gente falou, você falou, né, Com de certeza. mudanças radicais, né, citando o início da sua trajetória profissional, mas de uns anos para cá, de 15 anos para cá com essas redes, como é que você vê? Não dá para estar fora desse mundo, né, Cândida? De jeito nenhum, não dá. Eu não sei hoje, mas assim, eu saí do Sebrae há 4 anos. Quando eu saí do Sebrae, o Sebrae tinha mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. Não lembro dos outros números, mas no YouTube, não sei também como é que está hoje, mas a gente fez uma coisa muito bacana no YouTube, que nós tínhamos semanalmente um tipo de vídeo diferente, sempre, né, assim, voltados para a capacitação dos empresários, né? Então, por exemplo, tinha um vídeo muito legal, que eram 2 empresários do mesmo setor, de lugares diferentes. Por exemplo, uma vez a gente convidou o jornalista, como é que ele chama? O dono do Peixe na Rede? É o Eu não Leonel sei. da Mata. A gente convidou o Leonel da Mata, que ele tem uma produção de tilápia grande, né? Que eu acho que não é suficiente para os restaurantes dele, mas enfim, ele tem uma produção de tilápia grande aqui, mais ou menos perto de Brasília. E convidamos um outro empresário também voltado, né, para a piscicultura do Ceará. E um visitava o outro. E aprendia, trocava ideias, não sei o quê. A gente fez isso com 2 pipoqueiros, um de Curitiba e um do Rio. Um visitava o outro né, falava da estratégia do outro, como é que ele conseguia, não sei o quê. A gente fez muita coisa legal no YouTube. Assim, toda semana tinha um vídeo novo em formatos diferentes, entendeu? Esse era um dos formatos utilizados, mas tinha vários outros. Com certeza, né, essas redes
aumentaram demais a capacitação mesmo. É muito melhor, é muito mais lúdico você ver uma história dessa, de dois pipoqueiros, né, contando as suas estratégias, do que você assistir uma aulinha, né, quadradinha, basiquinha, faça isso, faça aquilo outro. Então, eu acho que ampliou o leque das microempresas, não tenho dúvidas disso. E reforça o canal também, enfim, tanto das instituições, né, quanto das empresas, né, pequenas empresas, com o Com público, certeza. né, direto, né? Com certeza, claro, com certeza. E antes, por exemplo, a gente teve na Globo, né, o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, o Sebrae patrocinou esse programa durante muitos anos. Eu, como gerente de comunicação, eu fui num almoço que estava comemorando o programa número 1000. Né, põe anos nisso, né, muitos anos. Né, um por semana, um ano tem 52 semanas, como é que é? Não. Quantas semanas tem um ano? Não sei. Enfim. Eu não sou bom nisso, não. Eu acho que são 52 mesmo. A gente comemorou o programa número 1000. Que continua sendo um ótimo programa, mas era um dos poucos espaços para você divulgar o que as microempresas estavam fazendo. E hoje você tem uma infinidade deles. Você tem uma live como essa. Quanta gente está fazendo live, quanta gente está né, dividindo, multiplicando seu conhecimento com um monte de gente. Né? Interessante. Enfim, em relação aos pequenos negócios, né? Queria uma opinião sua, né? Você já falou de várias perspectivas, mas a importância deles para a economia, não só do Brasil, como do mundo, né? Como é que você vê a importância do pequeno negócio para as economias? Uai, né, assim, a missão, acho que eu trabalhei tantos anos no Sebrae, foi por acreditar na missão mesmo, né, de apoiar. Eu vi histórias muito lindas, né, Brasil afora, e eu acho que é a força mesmo, né, os números estão aí para garantir, né, assim, para ver que é verdade, né, em termos de emprego, de renda. Volto à pandemia, né? Eu sei que muita gente, né, assim, ficou em situação muito complicada, mas foi microempresa e foi MEI e foi empreendedores que conseguiram se safar, porque a grande empresa, claro, né, é o motor dessa economia, não sei o quê. Agora, a pequena que faz, que tem 90 e tantos %, né, dos empregos do país, e você ficou sem um emprego, se você sabe fazer alguma coisa, né, máscara, né, você vai fazer máscara e vai vender máscara. Né, é um trabalho, né, é um empreendimento. Né, eu vi outro dia uma entrevista de uma costureira, que ela tem um ateliê de roupa de festa, e as festas acabaram, né, assim, foram canceladas, e como é que ela sobreviveu? Fazendo máscara. Ela teve que contratar gente, porque ela, em, não sei, poucos meses, ela fez mais de 5.000 máscaras. Ela teve que contratar costureira para ajudá-la. Isso é pequena empresa. E isso é muito legal. Vencendo a crise com criatividade, né? Que é Com certeza. Um elemento muito forte aí dos brasileiros, né? Brasileiro Pequena tem muita empresa é tudo. criatividade. Cândida, e falando então da importância da comunicação, você que é uma especialista em comunicação corporativa, né? Comunicação institucional. Como é que você vê, como é que você avalia, né? De que forma você avalia a importância da comunicação como um instrumento para o sucesso das instituições, né? No alcance de suas metas e dos seus objetivos, né? Você que trabalhou tantos anos, trabalha ainda, né? Mas especialmente com o Sebrae,
só aí foram 18 anos, né? Como é que essa comunicação é uma ferramenta poderosa, né, para ajudar e nessa época de novas tecnologias, de velocidade, tudo circula muito rápido. Uai, né? Assim, não tem jeito, sem comunicação não vai. Por exemplo, agora uma das notícias aí da economia e tal é o Pix, né? Um novo meio de pagamento, né, que vai entrar em operação agora no dia 16 de novembro, mas as pessoas já podem fazer inscrição e tal, se credenciar para poder, né, trabalhar com o Pix. Sem comunicação, como é que as pessoas vão saber o que é isso? Se isso vai ser, assim, pelo que eu já li, assim, o objetivo é que pelo menos 30 milhões de desbancarizados, né, possam se inserir, né, nesse meio de pagamento. Como é que vão chegar em 30 milhões de desbancarizados sem comunicação? Como é que o Sebrae, por exemplo, divulgou a lei geral, divulgou a lei do MEI, do microempreendedor individual? Foi uma luta, assim. Eu me lembro que quando haviam 5 milhões de MEI, a gente fez um folderzinho muito bacana, que a gente brincava, era tudo que você queria saber sobre o MEI e tinha vergonha de perguntar. E o Sebrae conseguiu, na Receita Federal, o endereço dos MEIs, e cada MEI recebeu esse folder em casa. Foi uma operação, uma logística maluca com os correios, etc. Mas nós conseguimos colocar na casa de cada um as informações importantes que ele precisava saber de direitos, deveres, etc. Como tirar nota fiscal, como fazer, como acontecer. Né? Hoje, eu não sei quantos milhões de MEI tem, acredito que muito mais de 10 milhões. É comunicação. Tudo é comunicação. Né? Assim, e hoje mais fácil. Hoje mais fácil. Né? Com rede social, com WhatsApp, com live. Hoje está muito mais fácil. Né? A empresa chega muito mais fácil nas pessoas, né? no seu público-alvo. Sem comunicação, nada acontece, né? Nada acontece. Olha, a Clarice Veras acabou de chegar. Clarice Veras, também há muito tempo, no início do ano 2000, ela fez um projeto muito bacana no Sebrae de rádio, que começou na região norte. Porque na região norte, complicado, né? Nem todo mundo tinha televisão e internet muito menos, jornal difícil de chegar, de barco, etc. Tem rádio. Né? Uhum. Então, era um programa de capacitação, mas era uma novela. Tá? Uma novela mesmo, uma novela de rádio. Né? Os personagens, tinha toda a trama e tal. Claro, os personagens tinham um negócio, então era costureira, era um dono de um bar, não sei o quê, que era um barato aquilo. Era, assim, tudo de bom. Que depois esse projeto foi expandido para o resto do país. Mas, assim, a comunicação consegue chegar independente das ferramentas que tem. Ou, né, você vai criando soluções com o que existe. Hoje está muito mais fácil, não tem nem comparação. Legal, Cândida. E interessante ouvir de você essa história e saber que... Olha, o Eduardo está aqui me lembrando que o nome desse programa era A Gente Sabe, A Gente Faz. Legal. Foi muito bacana esse programa, muito bacana. Obrigado, Eduardo, mas eu te interrompi. Não. Não, pode falar, à vontade. Não, o que eu ia falar justamente é bom saber que quase 2 décadas depois, né, de quando você entrou no Sebrae, né, que os pequenos negócios hoje têm muito mais espaço na mídia, né, muito mais visibilidade, e isso
e você é uma das pessoas responsáveis por isso, né? Sem sombra de dúvidas. Você ajudou a criar a agência Sebrae, trabalhou tantos anos, esteve à frente ou participou também dessas principais campanhas, Lei Geral, microempreendedor individual. Então você é uma das pessoas responsáveis por isso. E parabéns por Não, você eu e estar à todo frente. mundo, né? Assim, Não, claro. a equipe é grande Não, e você claro, claro. também. Você também trabalhou, Não, a com Bia, né? certeza. Todo esse povo que está chegando, né? Está entrando Sim, aqui, sim. cada um fez um pedacinho, né? Assim, todo mundo Aham. ah, é apaixonado com o tema, eu acho. Assim, quem trabalhou no Sebrae ou trabalha, se apaixona, né? Uhum. Pela missão, porque é muito legal, né? Assim, você vê que Uhum. realmente quando o empreendedor, o empresário, ele recebe, né, apoio em termos de informação, de capacitação, não sei o que e tal, ele vai longe, né? Assim, e a gente via histórias lindas, lindas, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando você vê um empreendedor que lutou, que não sei o que e tal, e deu conta, conseguiu erguer a empresinha dele, que ele está bem e tal, isso não tem preço. O resto, Uhum. o Não, cartão de claro, crédito inclusive, paga. inclusive assim, eu falei, a Cândida é uma das responsáveis que está aqui hoje à frente com isso, mas também os créditos para todas essas outras pessoas que ela citou, enfim, que não daria para a gente falar todos os nomes, precisaria de uma live inteira ou várias lives, mas que bom que você está hoje representando essas pessoas aqui também, dando voz e também, de certa forma, representando os pequenos negócios, Cândida. Bom, a gente está chegando aí já na etapa final. Estou vendo que temos pouco mais de 3 minutos, Cândida. Você está agora com uma outra função, né? Numa outra empresa, não é isso? Eu Do estou numa PDA. agência de publicidade, é, né, assim, vários lados do balcão, que também tem sido um belo aprendizado. Eu tenho, né, feito um monte de coisas. Atualmente, nós estamos trabalhando com um programa, que é um programa de televisão, só que é na internet, que chama Agro pelo Brasil. Então, a gente produz reportagens, VTs, tem debates e tal. É sexta-feira o dia inteiro de programação, 8 horas, e no sábado pela manhã, 4 horas. Então, por mês, a gente produz 12 horas de programação. Sempre temas do agro, né? E tem E onde sido que uma loucura, uma delícia. Hã? onde as pessoas veem? No site agropelobrasil.com.br. E tem sido uma loucura, e lá vou eu de novo fazer televisão, coisa que eu gosto, mas é uma correria. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, nessa idade, para que eu me meto nessas coisas? Mas vamos embora, tá uma delícia. Tá bom, estou gostando. Legal, Cândida, sempre trabalhando com projetos de sucesso. Bom, eu queria então te agradecer bastante aí por você ter vindo hoje aqui, participar dessa live para falar da sua trajetória, para falar de tantas histórias legais de comunicação, de empreendedorismo, de pequenos negócios, de Portugal. Muito obrigado aí por você ter, sei que você é uma pessoa Eu que te ocupadíssima de ter. agradeço demais. Ah, que isso. Te agradeço demais, Marcelo. Você sabe que eu gosto Imagina, muito de prazer. você e Eu não também. esqueço do tempo que a gente trabalhou junto, que foi muito bom. Ah, obrigado. Fico feliz da gente poder da gente ter tido essa oportunidade de conversar um pouco depois de algum tempo. Gente, então é isso. Agradeço a presença de todo mundo aí que participou, que esteve hoje nessa live com a gente, mas especialmente Cândida Bittencourt, jornalista, especialista em comunicação corporativa. A gente já está entrando aí na reta final. Daqui a alguns segundos o Instagram vai encerrar a live. Mas essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, depois vai para o YouTube, depois vai para as redes aí. Então, quem não viu, quem quiser ver, quem quiser indicar, quem quiser rever, quem quiser, enfim, quem não viu tudo, Indiara está aí também, teve aqui semana passada. Valeu então, Cândida. Obrigado aí pela presença. Valeu Maravilhosa. demais. Um beijo muito grande. Tchau. Um Até beijo a e até próxima. breve, gente.
Valeu. Tá aí, Até. faltam 20 segundos para encerrar. O Instagram vai encerrar já já a live, mas eu vou salvar ela aqui para a Falou. gente ter essa conversa preservada. Muito bom. Obrigado mesmo, hein? Gostei Falou, demais. obrigada. Tchau. Boa noite. Sucesso para você sempre aí com seus trabalhos. Para você também.